Estamos agora lendo o livro de Provérbios, hoje capítulo 2, mas sempre antes de lermos a Bíblia, é importante a gente pedir a direção ao Espírito que inspirou os seus servos a escreverem ela, né? Para que a gente possa ter a direção certa, o caminho. Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, eu entrego essa meditação em tuas mãos, dá-nos do teu Espírito, para que possamos compreender a vida e poder seguir o caminho certo. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por essa oportunidade de poder meditar na tua palavra. Fala conosco. Amém. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O comentário, ele diz, se aceitares as minhas palavras. Muitas são as pessoas que buscam ideias, pensamentos, filosofias e opiniões com o intuito de amadurecer, desenvolver ou simplesmente obter mais conhecimento. Mas, apesar do esforço, jamais o verdadeiro entendimento será encontrado dessa forma. A sabedoria é uma virtude divina que só pode ser alcançada por meio da prática da palavra de Deus. Por isso, só os humildes atendem a essa exigência, pois eles reconhecem sua ignorância e a sua incapacidade de se conduzir sozinhos. Quando Deus vê que o homem o teme e se esforça para cumprir a sua vontade, ele o recompensa com a sabedoria, o seu tesouro escondido. E sabe o que é interessante? É que essa sabedoria está disponível para jovens, para velhos, idosos, adultos, não importa a idade. Todos que se rendem, que buscam em Deus essa direção e vivem essa fé, eles têm essa sabedoria divina sobre a vida deles. No 6. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, e é que vem o conhecimento e o entendimento. O comentário do 6 diz conhecimento. Muitos estão ávidos por entenderem os mistérios da ciência, da tecnologia, do universo. Mas embora esses conhecimentos tenham grande importância para o avanço do homem, não proporcionam sabedoria para a vida. O conhecimento espiritual, aquele que vem com a revelação da palavra de Deus, é o único capaz de nos fazer conhecer os pensamentos do Eterno. Ao praticá-los, eles nos conduzem a uma vida plena de satisfação e paz. O mundo, por mais sábio, por mais entendido das coisas desse mundo ele possa ser, mas é inútil. Porque, por exemplo, tem pessoas que sabem discutir sobre política, sobre futebol, sobre atualidades, sobre livros, enfim, sobre uma ciência, né? Mas quando diz o campo da fé, não estou falando religião, mas o campo da fé são verdadeiros ignorantes. São pessoas leigas por completo. Mas há pessoas que, por vezes, e eu já conheci, que não têm estudos, mas são pessoas de uma extrema fé, que dá aula a muitos entendidos. No 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. O comentário do 7. A verdadeira e a falsa sabedoria. O ser humano almeja encontrar respostas para os dilemas da vida na sabedoria, proporcionada por este mundo. Nos ditados populares, nas experiências de outras pessoas, nas letras deprimentes de algumas músicas, ou nos conselhos de especialistas, que muitas vezes também estão infelizes, porém tudo termina em frustração e vazio. Por outro lado, a sabedoria apresentada nas Escrituras é um dom espiritual proveniente de uma única fonte, Deus. Por isso, ela não apenas aquieta a alma do ser humano, como também a direciona em seus caminhos. Sem saber, o mundo a procura, mas ela está reservada apenas àqueles que têm o prazer em se submeter à direção divina.
o próprio Senhor Jesus falou que ele só revela as coisas de Deus aos pequeninos, quer dizer, aos humildes. No 8, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade de todas as boas veredas. Equidade é o equilíbrio, né? A pessoa equilibrada. No 10, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à sua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Tá vendo? Porque, primeiro, né, a palavra de Deus, ela é anunciada, nós ouvimos, e pelo ouvir, a nossa fé é despertada, quer dizer, dentro de nós somos tocados por aquela palavra. Decidimos, então, seguir aquele conselho, seguir aquela palavra. E ela nos faz realmente afastar de coisas e pessoas que nos afastam de Deus. Nós afastamos elas porque não queremos ser afastados de Deus. 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. O comentário diz os retos e os ímpios. O Altíssimo recompensa o justo dando-lhe longevidade, segurança e tranquilidade durante sua vida na terra. Ele também protege aqueles que se apresentam com sinceridade diante da sua presença. Mas aqueles que escolhem a perversidade automaticamente decidem trilhar o caminho do sofrimento, da perturbação e da morte eterna. Por essa razão, o Senhor afirma que eles serão arrancados da terra. O pecado não vale a pena, pois atrai todo tipo de males e conduz à perdição eterna. Eu quero conferir o que está em Mateus 15:13. Ele, porém, respondendo, diz: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso é que nem todos que têm uma aparência de cristão ou religioso é de fato e de verdade. Tem muitas pessoas que por vezes nem aparenta religiosidade, ela segue a vida dela sendo incrédula e ela se dá bem. E aquele que é da fé, por vezes parece não está se dando bem, tem uma vida mais difícil, mas são aparências, porque aquele que não foi plantado por Deus, no final das contas, vai terminar no lago de fogo e enxofre, quer dizer, o caminho que ele escolheu para a vida dele vai levar para a perdição eterna, não valeu a pena, não compensou. Mas aquele que escolheu trilhar o caminho do sacrifício, a porta apertada, vale a pena porque no final vai ter a salvação. Então, a verdade é o vencedor só se descobre no final da vida. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O comentário diz o segredo para viver muito. Não são poucos aqueles que estão em busca de longevidade e juventude. Para prolongar os anos de vida, muitos recorrem a tratamentos estéticos e outros a estilos de vida mais saudáveis. Mas seria isso suficiente? Só há uma forma de viver longos anos com paz, harmonia e verdadeira felicidade, guardando os mandamentos de Deus. A obediência aos preceitos divinos, além de proporcionar longevidade,
promove qualidade de vida material e espiritual. O segredo para viver muito e com plenitude é praticar o que dizem as Escrituras. Você vê hoje, por exemplo, muitos jovens morrendo precocemente, que não era para isso acontecer, mas tem acontecido. E por quê? Porque eles não têm sido obedientes aos seus pais. A gente vai ver isso aqui em Provérbios também. Continuando, né? No 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Comentário do 5. O entendimento é a compreensão natural dos fatos da vida. Nasce com o ser humano, a fim de que ele possa ter condições nas questões simples. Por meio do seu raciocínio, o homem se diferencia dos animais e das suas escolhas, mas o entendimento por si só é limitado. Por isso é tolice uma pessoa se apoiar apenas nele. O Eterno aconselha a confiar de todo o coração somente nele, que é ilimitado, perfeito e altamente confiável, pois jamais induz ao erro. Assim, quem realmente é sábio fundamenta sua vida na confiança absoluta em Deus e dessa forma não questiona a sua vontade e não se entristece com suas respostas. Estribar no teu próprio entendimento quer dizer você confiar em si mesmo, né? Maldito o homem que confia no próprio homem. Se você confia, né, nos seus instintos, na sua força, você está perdido. A nossa força vem de Deus. No 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O comentário do 7. O sábio aos próprios olhos é teimoso e orgulhoso. Acredita que sabe muito e que tem domínio sobre a própria vida. Diante disso, não ouve conselhos e não liga se pratica o que é mal. Paradoxalmente, é tolo, pois valoriza mais suas próprias opiniões do que os pensamentos de Deus, e não percebe que a sabedoria que acredita possuir o tem conduzido ao sofrimento. Somente quando for humilde para entender seu auto-engano e contar com a direção do alto, será capaz de alcançar discernimento. E por vezes a pessoa até ela resiste a obedecer a Deus por uma questão, ela quer ficar sendo ainda bem vista aos olhos dos outros, né? Ela não quer ser mal interpretada, não quer desagradar ninguém, ela quer agradar todo mundo. Quem pensa em agradar todo mundo é porque se tornou amigo do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. No 8. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. O comentário do 9. O que é honrar ao Senhor? Seguramente é colocá-lo como primeiro em nossas vidas. E isso não é somente com palavras, mas sobretudo com atitudes. O texto sagrado mostra que o Altíssimo espera ser reconhecido pelos favores que concede ao homem, como a vida, a saúde, a semente para plantar, o sol e a chuva, por exemplo. O servo de Deus entende que o ato de dar algo a ele é um privilégio. Por isso, sua primeira entrega é a própria vida, seguido de suas primícias e oferta, do seu tempo, dos seus talentos e de todas as suas ações. Isso lhe assegura as mais ricas e completas bênçãos divinas. Então, honrar a Deus não é só você trazer algum valor econômico para colocar no altar, mas honrar a Deus é você priorizar também as coisas de Deus. É você priorizar os momentos na igreja que você tem, que você vai buscá-lo. É você se organizar de tal ponto que os momentos que você tem para ir à igreja são prioridades acima de qualquer outro. Então, você prioriza a leitura da Bíblia, você prioriza a oração, né? São coisas primordiais. Por isso que ele fala com a primeira parte de todos os teus ganhos, quer dizer, são os dízimos também, né? O dízimo de tudo que chega às suas mãos como forma de reconhecimento que ele é o Senhor e você devolve para Deus.
Tem muitas pessoas que deixaram de dar o dízimo porque elas dizem, mas aonde eu dou o dízimo, aquela pessoa, aquele fulano de tal vai roubar meu dízimo. Mas não justifica duas pessoas errarem. Se alguém está errando ao tocar naquilo que não pertence a ele, então o problema é dele. A questão é que você não deveria errar por causa dos outros. Faça o que é certo, se você pode fazer o que é certo. No 10, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O comentário diz celeiros e lagares. Na sociedade agrária daquela época, o celeiro e o lagar desempenhavam um papel fundamental na economia. No celeiro se guardavam os frutos da colheita e no lagar as uvas se transformavam em vinho. Tê-los cheios e protegidos era sinônimo de prosperidade e bênção. Somente o Altíssimo é capaz de suprir as necessidades do ser humano, mas só garante fazer isso se primeiro for honrado por ele. O próprio Deus se encarrega de multiplicar as riquezas e conceder plenitude de vida em todos os sentidos. Mas para isso, o homem deve provar a sua fé e a sua obediência ao cumprir os mandamentos divinos. É uma atitude simples, mas que exige o seu sacrifício, exige a sua entrega. No 11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Interessante, ele agora fala sobre a repreensão, né? Porque, de fato, o pai que ama o filho repreende, que é o bem dele. Por mais que seja dura a repreensão, ninguém goste de ser repreendido, mas ela é necessária. Como é que Deus repreende a nós, seres humanos? Os problemas. Os problemas vêm não como castigo. Deus não está nos castigando. Tire isso da sua cabeça. Mas os problemas surgem pelas nossas más escolhas, né? E Deus permite que a gente faça más escolhas, porque depois nós vamos nos voltar para Ele. Olha para Adão e Eva, né? Deus falou para não comer daquele fruto, mas eles comeram. Então foi escolha deles. Não foi punição de Deus ter expulso eles do paraíso. Se eles não tivessem desobedecido, eles estariam no paraíso e estaríamos hoje também no paraíso. Então, aí você entende, né? Então, o pai disciplina o filho, Deus disciplina-nos, deixando passar pelos problemas para depois nós possamos voltar para Ele. Então, no 14, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que mais possa desejar não se pode comprar a ela. O comentário do 13:15 diz, 13 ao 15, mais preciosa é do que os rubis. Quanto você investiria em algo que lhe rendesse grande lucro por toda a sua vida? Certamente, se você visse as vantagens do negócio, pagaria muito. Assim faz aquele que, ao se deparar com uma grande oportunidade, investe tudo o que possui para conquistá-la. Mas, quando se trata da sabedoria, nem ouro, prata, joias ou valiosas ações de mercado podem ser mais preciosas do que ela. A sabedoria é o maior investimento que o ser humano pode ter, pois traz todo o conhecimento que ela precisa para ser bem-sucedido em tudo. Ela é dada de graça a todos que o buscam, mas quantos estão dispostos a sacrificar para obtê-la? As pessoas querem algo de graça, algo que elas possam estalar os dedos e já está nas mãos. Sabedoria não é isso. A sabedoria que vem de Deus é um investimento, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então, hoje eu estou salvo, amanhã eu preciso estar salvo. Vou ter que buscar para isso. Então, nós desenvolvemos a nossa salvação, mas cada que sobe, né? Assim como também a pessoa que esfria na fé, ela também vai descendo os degraus, dia após dia esfriando na fé. No 16, né? Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honras. O comentário diz plenitude de vida. As pessoas não querem apenas felicidade, elas procuram também amor, prosperidade, longevidade.
Por meio da sabedoria, o Todo-Poderoso oferece 3 valiosas dádivas. Isto é, ele tem em suas mãos bênçãos que formam uma perfeita combinação para que o ser humano usufrua da vida de forma plena e abundante. Em sua mão direita, ele proporciona aumento de dias terrenos e em sua mão esquerda concede riquezas e honras. Então, é o que Deus quer proporcionar, vida e vida com abundância para aqueles que o buscam. No 17, os seus caminhos são como caminhos de delícia e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos as que retêm. O comentário do 18, a árvore de vida. A primeira transgressão na terra ocorreu com Adão e Eva, que deixaram o legado da mortalidade para as gerações seguintes. Gênesis 3. Por outro lado, a obediência ao Senhor Jesus, ao Pai, na cruz, proporcionou vida eterna ao homem. Com isso, vemos que, enquanto a desobediência a Deus gera morte, a submissão a Ele gera vida. Assim, aquele que retém o ensino do Senhor e o pratica se torna feliz e obtém sua maior recompensa, a vida eterna. A árvore de vida continua à disposição de todos aqueles que desejam colher bons frutos. Aonde eu encontro essa árvore da vida? Bom, a obediência, a palavra de Deus. Se hoje nós estamos meditando nela, nós temos a escolha de comer desse fruto, ou comer do fruto que esse mundo oferece. 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Comentário diz assim: os fundamentos da terra foram estabelecidos pelo Altíssimo, com sua sabedoria e seu entendimento. Essa é a razão pela qual todas as tentativas da ciência em expandir a complexidade e a imensidão do universo por meio do mero conhecimento humano são frustradas. Por intermédio da grandiosidade da criação, podemos ver o valor da sabedoria do alto. Diante disso, como não desejar adquirir essa virtude divina? No 20. Pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria, o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, teu sono será suave ao te deitares. O comentário diz: sono tranquilo. Diversos são os motivos que levam uma pessoa a perder o sono, mas depositar confiança em Deus, tirar o peso das preocupações e tornar o descanso revigorante, assim como a criança dorme suavemente quando se entrega no colo dos pais, aquele que confia plenamente no Eterno, ainda que enfrente problemas, dorme tranquilamente e sem temer, pois sabe que no colo do Pai estará seguro. Sabe, quando você anda com Deus, você anda em paz. Você tem certeza que você está obedecendo e Ele testifica, sabe, uma certeza que você tem em você. Então, você anda em paz, ainda que, como o bispo disse, né, você esteja vivendo problemas exteriores. No 25, não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. O comentário diz do 25 e 26, pavor repentino. Muitos são aqueles que sofrem com as tragédias inesperadas, e tantos outros são os que têm a vida destruída por pessoas que, às escondidas e por inveja, tramam maldades. Mas quem está seguro em Deus e anda em seus caminhos, não precisa temer. Ele guarda todo aquele que nele confia, para que o terror e a injustiça não se instalem em sua vida. Seguindo para o 27. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com ninguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. O comentário diz: como se relacionar bem com os outros.
esse versículo mostra como podemos ter uma boa convivência com as pessoas. Por intermédio dele, somos instruídos a exercer bondade e compaixão com todos. Fazer o bem ao necessitado deveria ser uma reação natural do ser humano. Contudo, o egoísmo tem impedido muitas pessoas de estenderem a mão ao aflito. Aquele que deseja agradar ao Altíssimo não apenas é sensível à dor do próximo, mas também age para acolhê-lo em sua urgência física e espiritual. Ao iniciar as frases com a palavra não, o autor enfatiza as ações que prejudicam tanto o próximo quanto aquele que as comete. Veja que a sabedoria está expressa também no relacionamento humano, né? Entre você e o seu próximo. Agora o comentário do 31. Não tenhas inveja. Há pessoas injustas e perversas que aparentemente progridem na vida. Elas são dominadoras, insubordinadas e violentas, e ainda assim gozam de bem-estar. Por isso, suas escolhas e seus comportamentos acabam sendo imitados. Por intermédio da mídia, por exemplo, pessoas desonestas, irracíveis e cruéis têm se tornado modelo para outras. Quantos jovens fazem delas seus ídolos e desejam andar pelos mesmos caminhos tortuosos? No entanto, embora esse tipo de vida apresente um certo brilho e seja tentador para eles, seu esplendor é passageiro. Além disso, pode agregar uma sensação de prestígio e status, mas seu ganho é falso e perigoso. Aqueles que invejam os maus escolhem seguir os mesmos passos, caminham rapidamente para a própria destruição. Veja que interessante, é o caminho, né? Qual caminho você tem escolhido para você? Quando Paulo estava no caminho, por exemplo, o apóstolo, ele conheceu a Jesus. E você? Qual caminho você tem escolhido para você? Seguindo então, por 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. O comentário diz, íntimo de Deus. Ser íntimo de alguém é conhecer seu jeito, suas qualidades, seus defeitos e até seus segredos. E dependendo de quem é a pessoa, aquele que é íntimo pode ser considerado um privilegiado. Agora imagine ser íntimo de Deus. Não são todas as pessoas que possuem tamanho privilégio, pois ele reserva a sua intimidade somente aos sinceros, aqueles que se apresentam a ele com entrega real e verdadeira, sem escolher quem realmente são e sem hipocrisia, podem buscar essa tão gloriosa amizade e, por meio dela, conhecer seus pensamentos, sua vontade e suas revelações. Você é íntimo de Deus? Você já buscou ter essa intimidade com Deus? Então busque, sabe, um relacionamento, porque você pode ter isso com a pessoa do Espírito Santo. 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Para finalizar, dizendo que vale a pena seguir o caminho da fé, ainda que seja com sacrifício e com lutas, no final a vitória é certa, tá bom? Você gostou do conteúdo? Dá um gosto então. Põe nos comentários que Deus tem falado consigo. E por último, também não poderia deixar de falar isso, né? Vamos espalhar essa notícia? Vamos incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia? Quanto mais isso acontecer, vai chegar para mais pessoas e mais pessoas poderão ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer o Senhor e Salvador de suas vidas, tá bom? Deus ilumine você cada vez mais.